paz do Senhor, estamos começando hoje o primeiro episódio de Mulheres do Reino. Estamos com o tema hoje, o chamado e os desafios invisíveis. E nós temos a honra de estar aqui hoje trazendo para participar conosco, para contar um pouquinho da sua experiência, a missionária Keila Cristina. Keila Cristina, se apresenta para nós, fica à vontade, fala para o público aí quem é a missionária Keila, conta um pouquinho mais de você, para que o público possa te conhecer melhor. A paz do Senhor, meu nome é Keila Cristina, né? Estou feliz de estar aqui com vocês. Sou pregadora, mentora, capelã e estou aí seguindo na presença do Senhor, né? Sou mãe, sou casada, tenho um ministério e tenho trabalhado, né? Na obra, no reino e tem sido muito gratificante. Quando você entendeu que Deus estava te chamando? Então, o chamado, na verdade, você já nasce com ele. Você já nasce com chamado e ao decorrer dos anos da sua vida, Deus vai aperfeiçoando o seu chamado. E o chamado, ele envolve muitas coisas, né? E você teve dúvida no início? Sim, tive muita dúvida, né, do que Deus tinha comigo, como que seria, né, se era para me pregar, se era para me cantar. Eu tinha dúvida, né, do que era, do que ia ser. Só que ao decorrer do tempo, Deus ele vai abrindo a sua visão, ele vai aperfeiçoando. Então você vai se enquadrando no alinhamento dentro daquilo que Deus ele tem para a sua vida. E mais, teve experiência de pessoas serem usadas para falar? Ou como que você sentiu? Deus está me chamando para... Hoje nós sabemos que você é uma missionária, não só faz a obra missionária, mas também pregadora da palavra, como você falou, dentre outras coisas. Acredito eu que hoje, nesse tempo, você está vivenciando mais essa parte de pregação, não é? Sim, então, meu chamado começou, eu tinha 7 anos de idade, eu estava morando em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na sala da casa da minha avó. E quando eu ouvi a voz de Deus, assim, Deus falou comigo que naquele momento o Senhor estava livrando, né, o meu avô, que o Senhor estava dando livramento a ele de morte, e eu tinha apenas 7 anos de idade, e eu juntei toda a família, e ali nós fizemos uma oração, e nós fomos dormir, que meu avô estava em trabalho na madrugada, e quando ele chegou pela manhã, ele falou que teve um grande livramento de morte, ele foi assaltado, levaram ele como refém, mas que Deus deu livramento. Então, a minha avó contou para ele que Deus tinha falado comigo, e eu tinha apenas 7 anos de idade. Então, ali já começou o meu chamado, ali já começou, assim, Deus desenvolver o ministério da revelação na minha vida, e eu creio que ali foi aonde assim o ponto onde Deus ele iniciou o que ele tinha para fazer na minha vida. Eu estou abordando um pouquinho mais essa questão do primeiro momento para entender a chamada, porque eu creio que é dúvida de muitas pessoas, né? Assim como você, eu também recebo pessoas que têm essas dúvidas. Às vezes pensa, né? Deus me chamou para algo, mas fica meio... Surge alguns sentimentos de dúvidas, fazem prova com Deus. Então, essa experiência foi um marco na sua vida. Você viu, Deus realmente está me chamando para essa obra aí, para ser profeta, desenvolver um ministério de pregação, não foi assim? Foi. Então, a dúvida ela sempre vai existir, mas quando nós buscamos de Deus uma direção e um alinhamento, Deus ele vai esclarecendo isso para nós. Então, acho que tudo assim é no tempo de Deus, é na vontade de Deus. A gente precisa entender que o tempo não é nosso, né? Que o tempo é do Senhor e que as dúvidas elas vêm. Só que a gente tem que buscar uma direção, né, e um alinhamento de Deus para a gente seguir dentro daquilo que Deus quer. E a questão, como que você expressa aqui para nós a questão de apoio? Sabemos nós a dificuldade que é quando se inicia um ministério. Você teve apoio, teve pessoas que seguraram na sua mão, que resolveram investir, ou não? Foi tudo você e Deus mesmo? Então, todo início ele tem dificuldades, né? E exige muito de quem está começando. Eu não tive apoio, mas a minha força de vencer era muito grande, porque na verdade hoje em dia as pessoas elas não querem pegar alguém para ensinar o caminho, para tratar elas e colocar elas no caminho. Eles querem na verdade hoje aqueles que já estão prontos, né? Quem já fala bem, quem já tem ministério, né? Quem conversa bem. Então eu não tive esse apoio,
mas a minha vontade de crescer era muito grande, a minha vontade, né, de ficar firme na presença de Deus. E quando você busca Deus em oração, Deus te dá uma força irreparável, que nada e nem ninguém consegue te parar. Então, um combustível para quem está começando é a oração, a fé e a palavra. Isso não pode faltar. Porque isso, Deus vai te dar uma estrutura em cima disso aí. Isso daí é uma base. Quando você constrói uma casa, você precisa de uma base. Se ela não tiver uma base, ela vai cair a qualquer momento. Ela pode ser estendida na maior altura, mas se não tiver a base, ela cairá. E o que é a base para quem está começando? A fé, a oração, a palavra, a busca, o jejum. Você buscar ser íntimo de Deus. Isso é uma base para quem está começando. E ali você vai ficar uma pessoa irreparável, porque ninguém vai te parar. Porque você está com a base dentro da palavra, uma base em Deus, e isso que vai te fortalecendo dia após dia. Foi assim que aconteceu na minha vida. Quero tentar abordar o seguinte: a missionária Keila, como ela já se apresentou aqui, hoje ela vive uma fase, acredito eu, de expansão na pregação. É alguém que é uma referência, sabemos nós. E se tratando de mulheres pregando. Acredito, não sei quantos anos, né? Primeira coisa, quero que você fala para quantos anos você está já exercendo esse ministério de pregação. E outra coisa, lá no início, porque hoje ainda tem um pouquinho de bloqueio, eu acredito que ainda tem algumas resistências. E você é uma das pessoas, sabemos nós, que Keila, a missionária Keila aqui no Espírito Santo, é alguém que prega nas igrejas todas, Serra, Vila Velha, Cariacica, então alguém conhecida. Mas, como você falou, não foi fácil o início. Quanto tempo demorou para você sair desse anonimato e quais resistências? Você passou por resistências assim, nessa questão, por ser mulher? Como foi chegar até alcançar hoje a posição que você está? E qual foi o tempo que demorou para você sair do anonimato? E Keila, a missionária Keila, já está chegar nessa posição de ser conhecida hoje. Então, já tem um pouco mais de 22 anos, né, que eu estou no Ministério da Pregação, né, e, assim, teve muitos desafios, né, eu tive muito tempo no anonimato, quando eu comecei, assim, eu mal sabia falar, eu não, né, não tinha, assim, aquela intimidade com o público de você se expressar, de você falar, de você interpretar um texto bem interpretado. Então, eu tive muitas resistências, né? Tive muitas dificuldades no decorrer. Às vezes você até pensa que, né, não vai chegar, não vai alcançar. Só que, igual eu te falei, no caminho, Deus ele vai aperfeiçoando isso aí. Então foram, assim, muito tempos de desafios. O anonimato também ele é uma escola, porque você aprende. Quando eu comecei, eu não comecei subindo ao altar. Eu comecei nos bastidores, e os bastidores revelam muito sobre quem Deus vai levantar. Então, quando eu comecei, foi nos bastidores ali, ajudando numa cantina, limpando o banheiro de uma igreja, limpando o salão de uma igreja, né? Então, foi assim, foi por etapas. Na verdade, porque a nossa geração é uma geração do 3 minutos, né? Do miojo, como diz, né? Eles querem tudo para ontem. Então não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então eu passei por várias etapas até chegar ao altar, né? Depois fui servindo água no altar. Depois tive o ministério da oração, que era 1 hora de oração de joelho para abrir o culto, né? E depois desse ministério de oração, aí eu comecei a abrir os cultos com louvor da harpa. E o pastor sempre foi vendo aquilo ali, né, impulsionando, porque sempre tem que ter alguém por trás te impulsionando, a você ser melhor, a você vencer, né, a você não pular etapas, mas a você cumprir o propósito que Deus tem, tudo no tempo de Deus. E aí eu fui chegando, né, com a palavra, aos poucos, no altar. Então, assim, quando Deus ele me tirou do anonimato, eu já tinha trabalhado muito nos bastidores, entendeu? Eu não cheguei no altar sem um preparo, eu não cheguei no altar sem antes ter trabalhado, não. Eu trabalhei muito nos bastidores, eu trabalhei muito onde ninguém via, mas Deus estava vendo. Eu trabalhei muito onde o homem não valorizava, mas Deus valorizava,
Porque hoje a gente acha que Deus e o homem só valoriza quem está em destaque, quem está em evidência, mas não. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Então, às vezes, a gente acha que um trabalho de você estar numa cantina ou limpando uma igreja, você acha que não é um trabalho valorizado, porque pelo homem, às vezes, não é, mas por Deus é. Então, antes de eu subir no altar, eu trabalhei muito nos bastidores. Eu creio que os bastidores é Deus preparando a gente. Os bastidores é Deus moldando a gente. Porque nos bastidores, Deus ele quebra o nosso orgulho, a nossa prepotência. Deus ele traz uma mansidão pra gente. Os bastidores é Deus mostrando que ele está no controle, que não é nós, que não é no nosso tempo, mas que é no tempo do Senhor. Interessante você abordar essa questão de destaque hoje, porque tem muito se fala hoje, né? Pessoas têm o hábito de comentar, às vezes ver você pregando. Cada dia a gente vê uma igreja, como falei, o Espírito Santo, creio que todos aqui, né, na redondeza, ao redor, que conhece a missionária Keila Cristina. E tem gente, sabemos nós, né? Tem pessoas que vêm para ajudar e outras não, gostam de julgar, de colocar adjetivos. Então, a importância de você citar aqui para nós, nesse bate-papo proveitoso, porque eu vou falar aqui, abordar algo para você fazer uma frase em cima do que eu vou abordar aqui. As pessoas hoje, foi o que você falou, né? Querem chegar e já acha que já vai se projetar de um dia para o outro no chamado. A importância de servir nos bastidores. Você falou que você limpava a igreja, você abria culto, você limpava banheiro, que você estava ali por trás, né? Você, literalmente, como Davi, saiu de trás das malhadas. Eu gostaria que você desse uma palavra de incentivo para essas pessoas que estão passando por esse processo de anonimato, mas para que essas pessoas permaneçam ali, porque sobre a vida delas, assim como a sua, né, tinha uma palavra. A importância disso, eu quero que você frisa mais uma vez, de trabalhar no oculto, no secreto. Porque, como você mesmo falou aqui, falou bem, que é no secreto, aí no seu anonimato, que você vai vivenciar a sua promessa no futuro. Então, dá uma palavra, olhando ali para quem está assistindo, para que essa pessoa ali do outro lado, que de repente está como você lá atrás, né? Às vezes começando nessa dificuldade, fazendo as coisas e você sabe que é assim, parece que ninguém está vendo, é só a pessoa e Deus mesmo, mas uma palavra para ela permanecer acerca da promessa. Então, quem não desiste alcança o que Deus preparou para viver nesse tempo. Então, a palavra é não desistir nunca, né? Porque nós sabemos que hoje nós podemos estar nos bastidores, atrás das malhadas, como você disse, né? Como Davi. Mas a palavra é não desistir para alcançar o que Deus preparou nesse tempo. E você já pensou alguma vez em desistir? Passou por algum problema e pensou, agora eu vou largar, não dá mais? Tantas pessoas, sabemos até na Bíblia, né? Quantos profetas aqui chegou um momento de falar, Deus, para mim não dá mais. Você já teve esse momento? Então, todas as pessoas que foram escolhidas por Deus já pensou em desistir. Só que nunca desistiram. Porque o peso de uma chamada, ele é tão grande que às vezes vem aquele desespero em você. Mas por que o desespero? Por conta do peso da responsabilidade. Ele é muito grande. Tem gente que acha que não, mas o peso da responsabilidade, ele é muito sério. Então, às vezes, né, vem esse pensamento de desistir, da gente parar. Igual mesmo, né, Jeremias, quantas vezes ele diz, Senhor, eu não passo de uma criança. É chamado profeta, né, chorão, profeta das lamentações. Todo tempo, Jeremias, ele tentou resistir ao chamado, né? Todo tempo ele tentou, assim, parar, mas todo o tempo também ali fazendo a vontade de Deus. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar em homens e mulheres de Deus, porque quando a gente se espelha neles, a gente consegue também avançar. É claro que a vontade de parar, ela vem em todos nós, mas a vontade de perseverar e conseguir, ela tem que ser mais forte do que a de parar. Você já se sentiu sozinha alguma vez? Sim, já me senti sozinha. Eu acho que, assim, todo mundo que tem ministério, eu acho que ele se sente sozinho em algum momento, em alguma etapa da sua vida. Mas eu acho que também que tudo é um propósito de Deus.
Você se sentir sozinho de pessoas é uma coisa. Você não pode se sentir sozinho de Deus. O dia que você se sentir sozinho de Deus, alguma coisa está errada. Vamos agora para o bate-pronto. Eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta, você vai responder com uma palavra só. É bem fácil, você vai tirar de letra. Vamos lá? Primeira pergunta é: um versículo que marcou o seu chamado. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Uma emoção que você sentiu lá no início. O avivamento, né, da palavra de Deus. Um medo que você precisou vencer. Eu precisei de vencer o medo de falar em público. Um desafio invisível. O maior desafio invisível é você se manter de pé. Chamado para você é? O chamado é renúncia, o chamado é entrega. Tudo que envolve, né, a nossa vida, esse é o chamado. Servir a Deus no começo foi? Foi desafiador. Desistir ou insistir? Insistir sempre. Deus te chamou para? Deus me chamou para pregar para as nações. Uma palavra que resume o início. Vida em Deus. Esse foi o primeiro episódio do Mulheres do Reino. E foi um prazer, né, com muita alegria, receber a missionária Keila Cristina nesse bate-papo aqui. E eu tenho certeza que você, do outro lado, de alguma forma você foi impactado por essa palavra. O intuito aqui é de trazer para você experiências para que você possa, através de vídeos como esse, você entender que você tem um chamado, que Deus te chamou para algo grande, que assim como a missionária falou aqui e registrou algumas experiências, de repente com a sua vida também, de repente algumas áreas você tem passado por experiências como ela. E eu quero lançar uma palavra para você aqui, finalizando também. Ela falou acerca de Jeremias e eu creio que no decorrer desse bate-papo aqui, sobressai esse profeta. Jeremias também, no início da chamada dele, era alguém que não tinha possibilidade alguma de vivenciar a chamada, né, missionária Keila? Mas sobre a vida dele existia uma palavra e uma promessa. Sobre a sua vida também existe uma palavra e uma promessa. Como ela falou, persista. Fique no anonimato o tempo que for necessário. Ajude no ministério, ajude na obra, que no tempo oportuno o Senhor vai levantar a sua vida e vai trazer à tona o teu ministério, para que todos vejam o poder de Deus se manifestar na sua vida. Deus abençoe sua vida e vamos aguardar o próximo episódio. Amém.